bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo pela primeira vez? Ótimo. Peço por gentileza que verifiquem seus aparelhos, celulares, para ver se eles estão em módulo avião ou desligados, para que não haja nenhuma interferência, né, no decorrer da palestra. Por favor. Hoje teremos a nossa amiga Vera, que vai falar sobre trabalho e evolução. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda a sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possua de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos elevar nossos pensamentos, vamos concentrar as nossas energias, nossos pensamentos, nossos sentimentos nesse momento, nesse ambiente aqui preparado pela espiritualidade, envolvidos com muito amor, acolhimento, energia positiva, e agradecendo a Jesus por estarmos aqui reunidos com a intenção de aprender, refletir e sempre buscar o melhor para todos nós. Que a espiritualidade possa amparar, intuir a Isaura, que possamos ter um bom estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Você quer que muda para lá, né? Qualquer coisa eu aciono aqui. Tá bom. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, né? Que a gente possa se harmonizar com essa espiritualidade da casa. É sempre bom vir aqui, né, na casa de Bezerra de Menezes,
é uma energia diferente. Eu acho que todos nós, quando vamos a algum outro lugar, alguma casa espírita diferente, a gente sente que cada uma tem a sua própria energia, uma energia que você chega e se sente bem, se sente acolhido. Aí tem lugares que a gente vai também que não se sente assim bem, a gente fica assim um pouco tensa, né? Mas a gente sabe que a espiritualidade da casa está ali, trabalhando, como o companheiro agora mesmo falou, preparou o ambiente. Cabe a nós, através dos nossos pensamentos, manter esse ambiente, né? E até a questão de quem vem de longe, quem vem de fora, que é o meu caso, né? Vem de fora, a gente precisa estar com esse equilíbrio. Então a gente entrou aqui, busca esse equilíbrio e consegue, olhando assim, toda essa energia, toda essa espiritualidade que a gente tem certeza que está conosco, sempre acalma o nosso coração, né? Hoje a gente vai falar da questão do trabalho, né? Trabalho e evolução. Eu tirei o estudo desses livros, né? O Livro dos Espíritos, usei também Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino, usei Depois da Morte, porque Leon Denis, tudo que a gente lê nos deixados por ele, pelos pensamentos dele, são muito atuais, tem tudo a ver. Até a parte que fala de política é impressionante, como Leon Denis lá atrás, né, fez comentários que hoje servem, encaixam direitinho em nós, no que nós passamos, nós pensamos. Então eu vou começar com um texto que ele, tirado também do Problema do Ser, aliás, esse aí é Depois da Morte, que ele diz que uma dolorosa observação surpreende o pensador no entardecer da vida. Reconhece ele, então, que se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas. Em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Quando eu li esse texto, eu me identifiquei, principalmente, né, uma observação que surpreendeu a ele, que é um pensador. A gente se observa quando entra na doutrina espírita que a gente se identifica exatamente porque nós temos milhões de questões, passamos a vida durante muito tempo questionando certas coisas. Aí quando a gente dá de cara com a doutrina dos espíritos, a gente vê que nós nos identificamos muito com a doutrina porque pensa, porque raciocina, não entende as coisas, porque é assim, fulano falou, é assim mesmo, então não. A gente começa a raciocinar, ver a questão da lógica, né? Então, ele como pensador, no entardecer da vida, que eu estou, né? No entardecer da vida. Depois dos 60, a gente começa a entrar nessa parte do entardecer. E a gente começa a observar que as religiões, as escolas, as universidades, elas passam muita coisa que às vezes nem serve para quase nada lá na frente, né? Na formação da pessoa e tal. Mas o lado moral, a ética, o lado depois dessa coisa que apavora todos nós, né? A morte. Depois daí, então não existe em universidade, hoje já existe, isso foi no tempo dele, que hoje a gente vê lá em São Paulo, né, algumas universidades, a Unicamp, a USP, eu acho que é a USP, não sei bem, que faz um estudo sobre a espiritualidade. Então há um interesse maior sobre a espiritualidade, porque é uma coisa que nós precisamos entender melhor, porque faz parte da nossa caminhada, né? Então, a gente vai vendo que isso é fundamental para o encaminhamento da existência terrestre.
O que nós fazemos, o que nós soubemos quando nós éramos mais jovens, o que nós levamos dos nossos pais, que até hoje está em nós. São coisas que nos acalmavam em relação ao que nós íamos passar daí para frente, porque no início da nossa vida, a gente é jovem, criança, né? Mas um dia nós seremos adultos e vamos passar por muitas coisas que nossos pais também passaram, né? Tristezas, perdas ou dúvidas. Então, isso tudo é importante para o nosso encaminhamento da existência na Terra, né? Então, lá em João, Jesus disse para nós que meu Pai trabalha até hoje, e eu também, quer dizer, Jesus também. Então, a gente começa a observar que tudo é movimento, nós não estamos parados. Tudo no universo é movimento, o nosso corpo é movimento, uma coisa depende da outra, né? Um órgão, e tudo está interligado, nós estamos interligados através de quê? Do trabalho, porque nós nos esbarramos através do trabalho. Quantas vezes a gente vai a um lugar e tem uma pessoa conhecida lá trabalhando, né? Mas nós não paramos de trabalhar. A nossa mente trabalha, nosso corpo todo, o tempo todo trabalha, está sempre em funcionamento, então não tem nada parado no universo. Para a gente pensar que o trabalho podia acabar, né? Vamos acabar com o trabalho, dá muito trabalho trabalhar. Mas não, se nós não tivéssemos o trabalho, tanto o trabalho material quanto o trabalho espiritual ou o trabalho moral, que vida nós teríamos, né? Nós não conseguíamos, a gente não ia conseguir evoluir, crescer, melhorar, porque nós que estudamos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que a vida continua, que esse corpo vai acabar, não tem jeito, tem um tempo de duração. Mas depois que a gente passar, nós vamos sair dessa gaiola e vamos continuar na nossa evolução. Então ali diz que o trabalho é uma lei para humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto. Quer dizer, né? Essa música que é a vida, ela toca e ela continua tocando. Por quê? Porque todos estão trabalhando, tocando um instrumento, né? Digamos assim, para que esse grande concerto fique harmonizado. Então, tudo no universo trabalha, né? Aí eu fiquei pensando, né? Quando eu vi isso aí, penoso e grosseiro para os seres inferiores, aonde nós nos encontramos nesse momento, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos? Nós queremos que... ontem foi sexta, né? Vamos supor, chega segunda, a gente... se amanhã é segunda, quando dá aquele horário de domingo do Fantástico, né? Que o Fantástico é muito antigo. Então aquela música, ela marca um momento que a gente vai ficando assim meio nostálgico, né? Amanhã, segunda-feira, começa tudo outra vez. Graças a Deus que começa tudo outra vez. Novas oportunidades, novas pessoas que nós vamos conhecer. Outra coisa que a doutrina fez, me despertou, foi para conhecer pessoas, fazer amizade o tempo todo. É tão bom conhecer gente nova, né? Pessoas que têm outras cabeças, que têm outros pensamentos, outros pensamentos. Por exemplo, aqui, eu venho aqui há tantos anos, né, na casa de Bezerra. Outro dia, no almoço maravilhoso, estava muito gostoso aquele almoço, né? Podiam dar até aquela receita daquele negócio de quibe maravilhoso. Eu fui conhecer lá atrás, não conhecia o Cantinho do Equilíbrio, não conhecia. Todos vocês conhecem lá atrás? Conhecem, né? Porque não tem ninguém novo aqui. Mas
Aí você vai observando, cada momento que a gente conhece pessoas, a gente fica cheio de alegria, de entusiasmo, e é isso que faz, inclusive, os nossos órgãos físicos, eles respondem a essa alegria, entende? Porque a doutrina, como alguns pensam, né? Tem uns companheiros que falam, não gosto de brincadeira em palestra, não gosto, acho que ali é uma coisa séria. Não deixa de ser sério quando a gente faz uma brincadeira, lógico, dentro do respeito, ninguém vai falar uma bobagem absurda, né? Mas sorrir, tá feliz, tá alegre. Hoje de manhã eu fiz parte de um estudo que eles estavam falando que às vezes você encontra uma pessoa na rua, a pessoa tá bem, fala, oi fulano, oi, aí, como é que você tá? Ai, tô com uma dor que tá me atravessando aqui, que eu não aguento andar. Já começa a descascar aquele rosário de lágrimas, que a gente dá vontade de nem parar para perguntar como é que a pessoa tá, né? Por que não dizer, tá ótimo, maravilhoso, cheio de dor na coluna, mas tá ótimo, maravilhoso? Porque é assim, quem de nós levanta sem uma dorzinha, né? Às vezes a gente tem que parar, sentar, né? Igual o carro dos anos de 1960, aqueles carros velhos, que engrena primeiro, ele vai, daqui a pouco pegou, vai embora. E somos nós, a gente levanta, né? E vai com fé. Mas isso tem que criar esse hábito. Às vezes a pessoa diz assim, não é possível uma pessoa estar sempre bem. Não acredito. Ela pode não estar bem, mas ela gostaria de ficar. E se você ficar buscando coisas negativas, daqui a pouco está mal mesmo. Ou parar para conversar com uma pessoa, por mais que você diga para ela, não, mas isso vai passar. É lógico, cada um sabe da sua dor. Cada um sabe da sua dor. Mas só eu estou sentindo a dor. O outro não avalia o que eu estou sentindo. Então não adianta ficar se lastimando, né? Dizer, eu estou cheio de dor aqui, faz alguma coisa por mim, mas eu já fiz, já te dei remédio. Não, mas eu não aguento mais. O que adianta? A outra pessoa fica agoniada porque não consegue libertar você dessa dor, né? E assim somos nós. Então, nós somos, na verdade, esses seres que ainda não somos tão inferiores assim, né? Porque eu não gosto dessa palavra inferiores. Mas muitos de nós levantam não querendo trabalhar. Não gosto, não quero. Tem até uma história, né, de uma mãe que acordava o filho, né? Meu filho, levanta, já são 7 horas, você tem que ir para o colégio, vamos embora. E ele, eu não quero ir. Aí se cobria tudo e a mãe, por favor, levanta, você vai chegar atrasado. Ele, mas eu não quero. Mas você tem que ir porque você é o diretor do colégio. Quer dizer, não era mais uma criança, né? Então, a pessoa não quer, aquilo derruba ela, mas não era uma criancinha, era o diretor que tinha que abrir o colégio. Então ele tinha que ir, vai acabar chegando atrasado. Aí eu fui ver essa questão da onde vem essa palavra trabalho, né? Deriva de um vocábulo latino trapalium, que era um instrumento usado para punir os escravos. Então, essa mentalidade social era na Grécia Antiga. Esse instrumento era usado para punir os escravos. Aí as pessoas trazem até hoje essa ideia de punição, porque essa raiz etimológica da palavra trabalho está enraizado como punição, não é? Já que naquele tempo, lá na Grécia Antiga, o instrumento era usado para punir. Então, nós trazemos enraizado em nós, de alguma forma, muitos de nós, que não são todos, tem uns que não sentem isso sobre o trabalho, mas muitos sentem, né? Querem ficar ricos sem trabalhar, infelizmente. Aí o que acontece? Isso é mais uma prova da reencarnação, né? Porque se nós sentimos isso, está enraizado, e isso foi usado lá na Grécia Antiga, como é que nós sentimos hoje isso ainda?
Porque nós já passamos por isso, já verificamos essa punição que houve no passado. E isso está em nós ainda. Então essa ideia do trabalho, de ser uma punição, isso vem lá de trás, né? Lá de trás. Então o trabalho suaviza-se à medida que o espírito se purifica. O que é purificar? Porque às vezes a gente pensa assim, purificar, eu virar uma santa, né? Jesus alcançar lá o nosso modelo e guia. Mas não é isso. Purificação é um entendimento. É o entendimento da vida, é o entendimento, é o amor trabalhado. São esses nossos sentimentos aí meio estranhos que nós ainda trazemos. Um dia nós estamos muito bem, no outro dia nós não estamos. Um dia a gente é muito legalzinho, no outro a gente é agressivo, no outro... Entende? Nós estamos nesse patamar ainda. É lógico que nós estamos fazendo o nosso esforço, estamos trabalhando para melhorar. Então suaviza-se esse penoso, essa penosa ideia de trabalho, quando a gente vai se purificando, vai entendendo melhor a vida, a nossa evolução, a necessidade de transformar, né? De nos transformar, a nossa inteligência avançar, as nossas potências, como diz Leon Denis, as nossas potências vão se despertando. Nós vemos muitas ocupações, né? Todos do lado material, né? Porque às vezes a gente pensa em trabalho do lado material. Tudo bem, nós vivemos num mundo material e precisamos viver com a matéria, lógico. Todos nós com dignidade, tendo condições de ter uma casa, né? Ter uma roupa, alimento. Claro, todos nós. É que às vezes a pessoa quer ter 10 casas, 50 carros, exagera. Mas nós vivemos da matéria. E o resultado do nosso trabalho, que é o dinheiro, vem exatamente por conta do nosso desempenho. Cada um na sua função. Nós vemos várias profissões, né? Todas têm valor, todas. Mas a gente precisa saber se estamos na profissão que nós gostaríamos de estar. Porque muitas pessoas, às vezes, foi a única coisa que conseguiu e fica se lastimando ou tratando aquele trabalho de uma forma como se fosse um inimigo. Não importa se aquilo te dá o sustento material, vamos fazer o melhor possível, já que eu estou ali, né? Então nós vemos muitas profissões. E, inclusive, quando alguém se forma ou termina um curso técnico, né, que vai fazer, o que a gente fala geralmente? Desejamos sucesso. Mas que tipo de sucesso a gente deseja para o companheiro, para o filho do companheiro que se formou? Que sucesso? É o dinheiro? Ou é a questão de ele ser um bom profissional, né? Porque a gente sabe que o dinheiro é o resultado de um bom trabalho, com certeza. Então, quantas vezes alguém disse para o filho, que eu já ouvi, né? Pessoas dizendo assim, eu queria ser professor, Deus me livre, professor de educação física, pior ainda, não é valorizado. Queriam até tirar do negócio aí, porque não tem valor isso. Como não tem valor? Mexer com o corpo, entende? Fazer um outro se sentir saudável, porque educação física é isso, né? Então, nas escolas já começa a plantar no coração daqueles pequeninos a vontade da saúde, a valorização do seu corpo. Então, é muito bom um professor de educação física. Meu pai era professor de educação física, especializado em judô, só luta, né? Ele era karatê, luta, tudo assim. Mas era um cara hiperdisciplinador, dentro do judô, Ele partiu na pandemia, né? Mas com 90 anos, muito fortão. O que acontece? As pessoas falam para a mãe, para o pai, quero ser professor, Deus me livre. Isso não dá dinheiro. Mas o dinheiro é a única coisa que importa.
numa profissão? Claro que não. Aí você bota na cabeça da pessoa que aquilo ali não vai te dar dinheiro. Aí você vai fazer outra coisa. Aí vai ser um médico, por exemplo, né? Vai ser um médico. Aí não gosta de gente, trata mal as pessoas, não olha. Quantas vezes você entra num consultório, o médico está lá. Aí você, bom dia, bom dia. Pois não, pode falar? Nem olha para nossa cara. Não sabe quem nós somos, né? Como nós somos, nada. Fora que não examina mais, não encosta a mão, porque senão ele vai pegar alguma doença, imagina. Então, não, olha, você via antigamente, não era no meu tempo, no tempo da minha mãe lá, que os médicos eram aquelas pessoas dedicadas, que viravam médico de família, né? Passava de geração a geração cuidando. Essa semana até uma amiga botou no Facebook para mim assim, encontrei o doutor fulano. Aí eu falei, o homeopata? Ela, não, o ginecologista, que você me indicou em 1981. Aí eu falei, foi o médico que fez o parto do meu primeiro filho, que já tem 40 anos. Né? Aí eu falei, meu Deus, você encontrou, pensei até que ele já estivesse, né, do outro lado da estrada. Mas ele está aqui, trabalhando. Ele ama o trabalho dele, ele ama servir. Porque o trabalho é isso, ele não é só o dinheiro, é servir ao outro. Se eu tenho um conhecimento que o outro não tem, eu vou fazer pelo outro, pelos outros, que eles se sintam bem, melhores. Outro dia saiu na televisão uma moça que estava um tempão esperando no hospital público para ser atendida, todo cheio, aquela confusão, e eles pararam de chamar. Aí a moça resolveu entrar, 2 médicos dormindo lá dentro. Ai, meu Deus, isso é falta de respeito, é falta de quê? Fraternidade, solidariedade, tudo que a gente aprende na doutrina dos espíritos. Porque a gente escuta falar o tempo todo, mas não adianta ficar escutando um monte de palestra, ler um monte de livro, e não trabalhar em nós esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de fraternidade. Porque aquele irmão que nós não gostamos, ele é nosso, aquele companheiro que nós não gostamos, ele é nosso irmão também. É filho de Deus. Aquele que pratica coisas horríveis, ele precisa despertar um dia, né? Então, a gente precisa exercitar isso. Quando você vê, por exemplo, profissionais de vendas que não gostam da honestidade, não são honestos, passam os outros para trás o tempo todo, hoje em dia as pessoas vivem tanto em função da matéria, de ter, que passam o tempo todo em qualquer situação. Você vê, o celular é uma coisa tão maravilhosa, né? Um computadorzinho que te faz ir lá estudar, você vai lá no computador e acha o livro para ler. Antigamente a gente ia lá no centro da cidade para fazer uma pesquisa em grupo com o pessoal do colégio, né? Lá no centro, porque só tinha biblioteca lá. Hoje você abre em casa, você viaja, vai à Itália ver como é que é. Eu amo a Itália, assim, eu acho que eu tinha vontade de conhecer, né? Então, vai aonde você quiser, não tem dinheiro para pegar um avião, mas você vai lá, né? Através de um computador. Então, coisas boas acontecem, uma pesquisa sobre uma doença, um remédio, tá tudo ali. A gente tem que ter cuidado, porque muita gente agora bota um monte de receita, né? Outro dia eu fiz uma receita lá que eu vi uma moça fazendo no Instagram. Eu achei ótimo, para eu dormir melhor. Porque como eu tenho um probleminha de coluna, eu durmo mal, né? Então a gente se vira, dói. Então eu falei, eu vou tomar esse negócio. Que são, vou passar para vocês, hein? 5 cravos da Índia, você viu? É verdade.
5 cravos da Índia e 3 folhas de louro e meio litro de água. Anotei rapidinho, porque né, a gente esquece tudo. Anotei. Cheguei em casa, fiz de noite para tomar 3 vezes ao dia, 3 copos. Eu tomei, né? Estou tomando. Por enquanto eu não vi nada diferente, não. Mas aí você vai vendo que a pessoa às vezes faz brincadeira também, né? Tem muita gente que faz brincadeira. Eu não sei se é verdade. A gente sabe que a folha de louro tem muitas propriedades, né? Então eu pensei assim, deve ser verdade. Mas isso, só do fato de eu achar que é verdade, que isso vai me fazer bem, talvez faça bem, não é? Porque é tudo autossugestão também, faz parte da nossa... Então, tem aí... Antigamente tinham famílias, eu sei porque na minha tem isso, que tinha que ter um advogado, um médico e um engenheiro, não era assim? Na família? Então, formava aquelas pessoas, o médico, eu conheço uma família que tem um médico, um engenheiro e um advogado. O médico é ótimo, maravilhoso, era, porque ele já partiu. Que pessoa boníssima. Você ia aos lugares, ele foi até diretor, sei lá o que, daquele posto ali do tanque, posto de saúde. Todos gostavam muito dele. E era uma pessoa dedicada, ele gostava de... Ele era muito calado, não era aquela pessoa expansiva, mas ele tratava a pessoa com respeito, depois perguntava como ela estava, o que aconteceu, entendeu? Estava preocupado com o outro. De fazer o melhor, né, o que ele soubesse, abrir aqueles livros para procurar o remédio e tal. Foi um bom médico. Tivemos advogados também, né? Não foram tão bons assim. Porque essa profissão, eu li uma vez que é uma profissão de prova, né? Advocacia. Por quê? Porque você passa por muitas tentações e sabendo das leis, né, de driblar as leis, às vezes você se compromete exatamente aquilo que lá no início nós falamos, a falta de conhecimento que a vida continua e que você vai voltar. Isso aí faz com que a pessoa não perceba que está se comprometendo, infelizmente. E engenheiro, quantas coisas caem por aí com engenheiro que não levou a sério aquilo, não gostava do que fazia, só fez porque o pai e a mãe insistiram, né? Quantos se formam e falam assim, olha aqui, está aqui meu diploma, você não queria que eu fosse engenheiro? Está aqui, sou. Agora deixa eu fazer o que eu quero fazer. Você tem a oportunidade de fazer outras coisas, ninguém está amarrado dentro daquilo que não gosta. Se não gosta, sai. Ontem, a menina que faz a minha unha falou para mim, dona Velha, a senhora viu a médica, eu não sei se ela era médica ou era residente, né, do hospital, que a idosa, ela cuidava dos idosos, mas ela não gostava de idoso. Ela falou, essa velha, só falava assim. Aí a senhora teve um problema de saúde lá, um negócio, caiu na frente dela, ela não fez nada. Ela disse que ela não ia encostar a mão. Então, que amor é esse? Porque você vai ser médico, que para mim é uma das profissões mais bonitas, porque mexe com o sentimento, mexe com a questão do amor, da dor do outro. Às vezes você está num hospital, teu parente está lá, né, com uma situação horrível, e vai, não vai, teu coração está apertado, não quer perder aquela pessoa. Os médicos simplesmente fazem nada. Outros, né, são acolhedores. Por quê? Porque estão trabalhando isso ou já vieram assim. Esses podem continuar médicos, outros não. Então, cada um de nós precisa ver isso. Será que é isso que eu quero, né, para a minha vida? Viver com pessoas que estão doentes e não ter paciência? Né? Então, essas coisas todas a gente precisa pensar, porque eu sempre trabalhei com dinheiro, né? Fui bancária há muitos anos, então eu pagava os professores do estado, médico, essas coisas. Aí tinha gente que ia no meu caixa e falava assim, aquela turma, não aguento mais, 40 alunos,
Ai, são os capetas, são não sei o que lá, são só esbravejando. Aí eu falei, por que você continua dando aula? Mas eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu falei, você está vendo aqui? 80 caixas aqui, tá vendo? Aqui tem professor, um monte. Tem advogado, tem um monte de profissão. Saiu da faculdade, não encontrou nada, né? Não conseguiu fazer aquilo para que formou, fez prova para o concurso e foi ser bancário lá. Entendeu? Antigamente tinha, né? Que agora tá meio complicado. Mas, e tá lá. Por quê? Não conseguiu, não gostou do que fez, não se adaptou naquela profissão que escolheu, foi escolher outra. Não foi sacrificar ninguém. Aí a pessoa ainda falou assim, você fala isso porque você está aí sentada. Eu falei assim, olha, dinheiro já é complicado porque você está mexendo com dinheiro de outras pessoas. Mas é uma matéria, entende? Não é como um médico que mexe com um ser que tem sentimentos, que é igual a ele, mas ele não acha. Dessa nova geração, a gente observa muito os médicos que são médicos por vaidade, status, e não por amor. Então, são pessoas que não têm essa coisa de carinho, de atenção. Mas é isso. Vamos lá. Então, no entanto, existem as ocupações morais, né, espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais pelo aprimoramento das almas. Por quê? Essa nossa profissão, por exemplo, isso aqui, eu estou trabalhando. Porque eu estou trabalhando divulgando a doutrina dos espíritos, tentando passar um pouco do que eu entendi dos ensinamentos de Jesus. Então, isso é um trabalho. Vocês também estão trabalhando porque estão refletindo. Então, existe o trabalho material, né? E tem o trabalho também espiritual. Como eu falei no início, você entra numa casa, sente a energia da casa, pessoas que te recebem com o maior carinho, aí você se sente tão bem, às vezes você não está nem bem, mas aí vai melhorando. Primeiro que a gente fica envolvido, aqui cada um de nós está sendo tratado. Cada um nesse momento tem um mentor, alguém ao lado, creia nisto, entende? Nós não estamos sozinhos. Então, nossos pensamentos estão sendo lidos, nossos sentimentos estão sendo trabalhados, porque esse é um momento aqui meu, não é para eu ficar pensando lá nos meus filhos, nos meus netos, não. Eu tenho que pensar nesse momento aqui em mim. O que eu posso fazer para melhorar a minha existência terrena? O que eu posso fazer para me sentir melhor dentro desse contexto dessa orquestra? O que eu posso fazer? E eu melhorando, tudo ao meu redor vai melhorar. As coisas vão acontecendo porque nós somos energia. E tudo, você passa no escuro com uma luzinha, brilha. Imagina todos nós andando no escuro, observando a nós mesmos, nós vamos iluminar muitos lugares, né? Então Jesus pede a todos o de boa vontade, né? Para ingressarem nas fileiras dos poucos trabalhadores, para aumentar o conjunto dos que amam os seus semelhantes e renunciam aos seus próprios interesses, interessando-se mais pelos que padecem. Então Jesus, ele pede a todos nós que temos boa vontade, porque a gente sempre acha que nós somos maravilhosos, o outro é que não é. E na verdade nós precisamos ver qual é o ponto que eu ainda não sei fazer, né? Qual é a situação? Eu não sei consertar um coraçãozinho machucado. Eu não tenho uma palavra boa quando eu encontro uma pessoa com milhões de problemas, coisas horríveis. Porque uma coisa é a nossa vida tranquila, ou não, mas temos a nossa casa, né? A bica que sai água, a gente tem a pia, o chuveiro para tomar banho, um monte de coisa assim. Mas tem gente
que não tem nada disso. Vai pegar um balde, sobe um morro, vai lá em cima, buscar água, volta, vai não sei o que, lavar, não sei o que. Então é uma dificuldade que eu não passei. Então eu não posso avaliar, mas eu posso ajudar. Outro dia um companheiro falou: Vera, a gente não pode salvar o mundo. Não dá para salvar o mundo. Eu falei: não dá para salvar o mundo, mas dá para ajudar de alguma forma a amenizar a dor de um que eu encontrar pelo meu caminho, né? Então, Jesus pede a trabalhadores de boa vontade. Por que as casas espíritas estão tão vazias? Por quê? Porque são poucos que querem ter boa vontade. São poucos que querem raciocinar, que querem refletir sobre si mesmo. É muito mais fácil eu dizer que a culpa de eu ser assim, fracassada nessa vida, é do meu pai e da minha mãe. É muito mais fácil dizer que se eu sou cara feia, mal-humorada, por causa do meu marido, né? É muito mais fácil botar a culpa no outro. Ah, vai viver com aquela coisa lá em casa. Ou então, né? Ah, tu não sabe, meu pai e minha mãe. Gente, eu tive a oportunidade, estou tendo todo dia acordar e mudar, me mudar, fazer coisas diferentes, olhar para o outro que tem situações bem piores, com certeza. Precisamos amar o trabalho, seja ele qual for, e quando fizermos, façamo-lo com perfeição. Tudo é ocupação e necessário se torna que façamos tudo com inteligência e que sempre esteja nos inspirando o Evangelho de Jesus. Nós estamos sempre em contato com o Evangelho de Jesus, né? Ele é nosso Jesus, é nosso guia, nosso modelo. E é isso que a doutrina nos fala. Mas a gente sai daqui e acho que esquece. É como se fossem duas coisas separadas e não são separadas. Nós somos o Evangelho lá fora também. Devemos ser. Se eu trabalho numa coisa de saúde, num posto de saúde, num hospital, e não importa qual é a minha função, eu vou levar isso lá para fora, para tratar do meu companheiro, do meu irmão que eu vou atender, com respeito, com carinho, como eu gostaria de ser tratado, né? E quando a gente trabalha, tudo é ocupação necessária, se torna que façamos tudo com inteligência, porque a gente vai trabalhando a nossa inteligência, a gente vai abrindo o nosso campo de entendimento. Então, principalmente quando a gente está inspirada por Jesus. Tinha uma companheira que minha mãe ficou alguns anos naquele Hospital Rio Mar, né? E tinha a chefe, nunca me esqueci dela, eu tinha até o meu nome. Tinha a chefe das fisioterapeutas, né? Lá, ela antes de ir embora do hospital, ela ia até o CTI e fazia uma prece. Né? Porque a pessoa entendia da eficiência da prece, como a necessidade das pessoas vibrarem no bem, se conectarem de alguma forma. Porque aquele local, você vê, as pessoas brincam, riem, já estão tão acostumados que trabalham dentro do CTI, que eu acho que esquece que são seres humanos que estão ali, né? Muitos, claro, têm maior carinho pelos seus pacientes, né? Uma preocupação de lá ver como é que está. Tem outros que não, deixa para lá. Então, a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Quer dizer, você vê o trabalho e a evolução em todos os reinos, não só nos homens, mas no reino animal, vegetal, tudo evolui e tudo trabalha. Tudo trabalha. Então essa lei do progresso, ela se aplica ao universo, a tudo. Tudo na natureza trabalha, cada um na sua espécie, onde Deus lhe determinou operar.
né? Nós vemos o animal, o cavalo, o boi, os vermes, as minhocas que abrem a terra, cada um tem o seu trabalho dentro da natureza, né? Embora pareça automático, porque a gente acha que aquilo, eles fazem isso automaticamente e tal. O movimento de vida da natureza parece automático. Há inúmeros agentes de Deus impulsionando com inteligência o movimento de todos os reinos. Quer dizer, por trás de cada reino existe um ser que está ali, assim como nós, que estão nos envolvendo o tempo todo. Se a gente parar, a gente vai ouvir uma indicação. Às vezes eu estou tentando fazer uma coisa, até na cozinha mesmo, aí de repente eu me lembro assim, de alguma coisa que vai dar certo. Eu falei, obrigado. Olho para os lados e falo, obrigado por ter me auxiliado, me dado essa dica. Porque nós não estamos sozinhos. Aquilo vem, e vem mesmo, de verdade, né? Você vê a abelha colhendo mel das flores, a formiguinha que trabalha pra caramba, né? O bichinho que eu tinha vontade de estudar é a formiga. Às vezes não tem nenhuma. Você deixa cair um biscoitinho aqui, de repente eu não sei de onde elas vêm, as formigas, né? Elas têm um sensor, uma coisa, uma se comunica com a outra e avisa, olha lá, vamos lá, e vai uma atrás da outra, tudo andando. E são muito trabalhadoras, né? O tempo todo elas trabalham, o tempo todo as formigas trabalham. Provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Então tudo é trabalho, tudo concorre para dar certo. De alguma forma nós vamos observar que as coisas vão funcionar por conta do trabalho de outros seres também, né? Por isso que nós temos que respeitar. O Chico Xavier não matava uma formiga, né? Outro dia eu vi uma formiga, eu falei, sai daí, que eu não quero te machucar. Ela era grandona, estava dentro do negócio de açúcar lá na Casa Espírita, lá no CEOI. Aí tinha um monte. Aí eu fiz assim, mas o corpinho delas é tão frágil que uma caiu toda despencada. Eu falei, me desculpe, eu não queria matar, eu queria que elas corressem, né? Aí pedi desculpa a ela. Então, nós precisamos ter, aí tem gente que fala assim, e se fosse um rato, você ia fazer isso? Se fosse uma cobra? Eu falei, não sei, foi uma formiga e eu tive esse sentimento. Agora, se fosse uma cobra, eu não sei. Então, o que acontece, né? A gente observa também pessoas, igual eu ouvi outro dia um empresário falando, que a pessoa podia ficar rica sem trabalhar, só investindo naquilo que ele estava orientando lá, né? Você não precisa trabalhar. Se você investir tanto, daqui a pouco você vai triplicar isso, vai não sei o que lá. Isso é tão triste, porque aí é o que você vê na juventude hoje, né? Essas guerras de território que nós vemos aí o tempo todo, é dinheiro. E eles acham que estão fazendo um trabalho bom. São investidores. Mesmo tirando dinheiro de outras pessoas, ameaçando, eles acham que estão trabalhando. Nós que trabalhamos em comércio, né? Estamos passando muito por isso em várias regiões do Rio de Janeiro. Mas por quê? Eles eram crianças outro dia. Hoje eles têm 20 anos, 22, mas já foram pequenos. Que orientação tiveram? Então é por isso que a gente tem que pensar que orientação nós estamos dando para os nossos netos, filhos, porque na minha idade é mais neto, né? Já passei da fase de educar filho. Então qual foi a orientação e o carinho que eu passei em relação ao respeito ao próximo, ao trabalho, que o trabalho faz bem, o trabalho enxuga lágrimas, gente. Quando nós estamos tristes com uma situação, não pode se entregar, vou dormir, vou chorar num canto, não, vou trabalhar. Tem pessoas que estão de luto
porque perderam um ente querido e têm direito a ficar em casa e não ficam, vão trabalhar. Sabe por quê? Em casa a cabeça fica, né? A questão da ociosidade, ficar parado é um terror. Primeiro, na minha idade, a gente vai perdendo a musculatura, né? Vai perdendo. Então, vai ficando fraquinho, as perninhas finas. Outro dia minha filha falou assim, mãe, você está com a perna fina? Eu falei, tô velha, né, minha filha? Tô velha. Mas minha perna era grossa quando eu era jovem. Aí ela não acredita. Eu falei, poxa, eu tinha perninha grossa. Então, o tempo, se você não fizer um exercício, não procurar manter a tua musculatura, e o cérebro também precisa ser exercitado. Não adianta ficar jogado na frente da televisão vendo novela, vendo aquela desgraceira. Eu conheço uma pessoa que ela fica de manhã, de tarde, de noite, ouvindo as mesmas notícias desastrosas do dia. Morreu, matou, estuprou. Como uma pessoa pode se alimentar disso? Que isso é alimento. Como ler um bom livro, como ouvir uma palestra, como ouvir ensinamentos de Jesus, não é? Isso é alimento para nós, para a gente sair melhor. Agora, se você fica na frente de uma televisão, ouvindo só desgraça, você não sai nem na rua. Você vê que as casas espíritas, de noite, o pessoal não quer ir à palestra à noite. Estou com medo. A gente tem que ter cautela. Porque em qualquer lugar você vai encontrar pessoas que você não conhece. Pode entrar dentro do seu estabelecimento uma pessoa, como entrou comigo, que veio e falou, eu vou pegar o dinheiro de moto. Aí eu falei, menino, eu não tenho dinheiro. Aí, não, eu vou pular ali e vou pegar. Aí quando ele passou por mim, eu peguei nele assim e falei, você podia ser meu neto, sabia? Que eu podia ser sua avó? Aí o garoto desmontou, voltou, subiu na moto e falou, não vou esculhambar a senhora, porque a senhora podia ser minha avó. Aí ligou a moto e foi embora. De alguma forma, eu toquei aquele menino. Estava com medo? Estava. Depois me deu uma tremedeira nas pernas. Mas na hora, eu senti uma compaixão, porque eu pensei, aonde vai essa criatura? Lugar nenhum, né? Daqui a pouco aparece aí, ou desaparece aí, né? Então, é isso que acontece. Mas foi uma criança outro dia foi uma criança. Então as pessoas estão assim, como esse texto final aqui fala sobre isso. Não adianta... o empresário falou assim, eu não me importo se as pessoas no Brasil começarem a ganhar muito dinheiro, mas pensa bem, se todo mundo começar a ganhar milhares de reais por dia, quem vai trabalhar? Né? Porque aquele cara que descobriu, aquele cozinheiro, aquele faxineiro, aquele dentista, aquele engenheiro, todo mundo ficou rico. Não quero mais trabalhar, tô rico. Lembra do Tio Patinhas? Tio Patinhas ficava lá em cima do dinheiro jogado, só sentindo o cheiro do dinheiro, aquela coisa. Isso é doença. E não dá chance de evoluir, não dá chance de trabalhar a sua inteligência, não dá chance de fazer nada por mais ninguém, porque o trabalho é essa troca. Não é para eu ganhar o meu dinheiro só e alimentar o meu filho, a minha família e me fechar. Não. É ajudar o próximo, ajudar a cidade, ajudar o planeta, ajudar tudo a evoluir. Porque tudo evolui. Mas vai precisar do meu auxílio dentro daquela minha especialidade. Então nós precisamos ter essa... Por exemplo, quando a gente chega na casa espírita, né? Geralmente por conta... Como é que a gente chega na casa espírita? Por conta da dor, né? Por conta da mediunidade, não sei o que é isso, quero que me tirem isso, pelo amor de Deus, não sei. Aí, que não foi o meu caso, eu cheguei pela curiosidade, eu queria saber, era ateia, e eu achava que tudo de Jesus e de Deus era uma mentira.
Então, eu cheguei porque minha mãe estava doente. Na verdade, existia uma dorzinha lá, né? E eu queria saber como é que fazia para dar o passe. Aí eu cheguei na casa, ia ter no ano seguinte o curso de passe. E eu fiz o curso e comecei a observar quanta coisa que eu não sabia. Fluidos, ectoplasma, tudo que está ao nosso redor. Aí comecei a observar melhor, porque a gente só observa quando a gente tem o entendimento. Quando não tem, passa batido, você não observa nada. Graças a Deus, a doutrina nos desperta o tempo todo. É só a gente querer, né? Aí o que acontece? Muitos se curam, né? Fazem lá a cura e tal. O outro já descobriu o que é mediunidade, pronto, estou satisfeito. E vai embora, se afasta. Não sabe que a cura real é o trabalho dentro daquela casa. O que vai nos curar verdadeiramente e nos tratar a mediunidade é o trabalho dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar que esteja direcionado a isso, né? Então, a ação transforma o ambiente que nós estamos e o serviço faz com que a necessidade do outro seja atendida. E assim a gente vai aprendendo na vida com esse trabalho, que tem o trabalho inclusive dos desencarnados. Está pensando que a gente vai dormir e descansar, deitada lá na nuvem? Não, a gente vai trabalhar. Eu tenho uma amiga que partiu, ela era lá da Grupo Espírita José o Carpinteiro, na Taquara, Celi, minha querida amiga. A gente saía, a gente ia para o shopping, ver o cinema, né? Ela tinha 80 anos. Aí, às vezes, tinha chá beneficente. Eu falava, vamos ali. Ela, não, hoje não quero não, estou cansada. Aí eu falei, poxa, vamos. Ela, sabe quantos anos eu tenho? 80. Ela me lembrava, porque não parecia, ela era alegre. Se você precisasse de uma coisa, ela chegava lá com aquela coisa, servia, fazia uma comidinha, um bolo. Então, essa pessoa viveu em prol e tinha uma vida como todos nós, com problemas, né? Com a família e tal. Hoje faz aniversário de que ela partiu, né? E hoje eu me lembrei muito dela. É uma pessoa, você imagina onde ela está? Trabalhando, com certeza. Celizinha está trabalhando em algum ponto. Então, para finalizar, Leon Denis, aliás, não é Leon Denis não, isso aí é do Livro dos Espíritos, da Lei de Trabalho, que fala assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? É isso que eu estou falando. É lançar as pessoas, os jovens, as crianças, nessa torrente aí, sem nenhum princípio, sem nenhuma orientação, né? É ganhar dinheiro, é ser melhor do que o outro. Então a gente tem que mudar, queremos o melhor para nós, para a nossa família, para o nosso vizinho, para o nosso estado. Então a gente precisa passar para essas crianças educação. Agora mesmo um autista foi atacado, um menino de 13 anos, por outros coleguinhas. Como uma pessoa pode deixar que um filho cresça com tanta agressividade? De que forma é criado, que educação é essa foi dada?
Então, só depende de quem? De cada um de nós. Que a gente não desista nunca da doutrina dos espíritos. Eu vejo às vezes dizer, eu conheço um ex-espírita. Ex-espírita nunca foi. Ele esteve na doutrina, mas a doutrina nunca esteve nele. Porque uma coisa como uma doutrina, como a nossa doutrina dos espíritos, que nos traz tanto consolo, que nos auxilia a crescer, a ser melhor cada dia, se tiver em nós, não vai sair nunca mais, né? Então eu agradeço a vocês todos pelo convite, né? Em especial minhas queridinhas, minhas amiguinhas, né? Daqui, não estou vendo o Paulo aqui também, mas eu agradeço muito, eu fico tão feliz de vir nessa casa, até porque cada rosto, cada energia que vocês me oferecem, eu me sinto melhor. Minhas herniazinhas de disco estão todas felizes, tocando. Muita paz a todos, um bom final de semana para vocês, tá? Vamos agradecer a Vera, né, pelo seu estudo. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, né, em concentração, prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a toda essa equipe espiritual de trabalhadores do bem, da luz, por mais um dia dessa reunião pública, de estarmos aqui nesse ambiente, envolvidos com toda essa
esse amor, essa fraternidade, esse acolhimento, que possamos vibrar positivamente para os nomes que foram colocados nas caixas de prece e que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, levando essas energias positivas para aqueles que não puderam estar aqui conosco, que possamos dar continuidade no nosso dia a dia, confiantes, com a fé, com a esperança, com a força, com a alegria, com a coragem, com os pensamentos e os corações sempre abertos, receptivos às boas influências. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eita! Agora vamos aos avisos.